Você já ouviu falar em SCP? Sabe como funciona a distribuição de lucros dentro de uma SCP? Como a SCP poderá ajudar você a empreender e ganhar dinheiro nos seus negócios? Fique comigo até o final desse vídeo para ficar por dentro desse assunto. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, a diminuir os riscos dos seus negócios empresariais e também proteger o seu patrimônio e a sua família. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no sininho, se inscreva para receber todas as semanas as nossas orientações jurídicas sobre planejamento societário, planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Bom, no vídeo de hoje nós vamos voltar a falar de um tipo de sociedade específica, que são as sociedades em conta de participação. Mas agora, especialmente para explicar a possibilidade de distribuição de lucros de maneira desproporcional em favor dos sócios dentro de uma SCP. Em primeiro lugar, nós precisamos relembrar então, para alinharmos as informações, o que vem a ser uma SCP. A sociedade em conta de participação está prevista no artigo 991 do Código Civil e retrata um dos tipos societários possíveis de serem constituídos aqui no Brasil, além daqueles tipos mais tradicionais, que são as sociedades limitadas, sociedades anônimas, sociedades em nome coletivo e as sociedades em comandita. Bom, esse tipo de sociedade, SCP, é constituído por dois ou mais sócios, que se também dividem em duas categorias. De um lado, nós temos o chamado sócio ostensivo e de outro lado, nós temos o que chamamos de sócios participantes e também chamados de sócios ocultos. A atividade da sociedade e a administração da empresa serão exercidos exclusivamente pelo sócio ostensivo. E o interessante desse tipo de sociedade é que ela traz consigo dois diferenciais, duas características bem distintas em relação àqueles outros tipos societários do Código Civil. A primeira diferença é que a constituição da sociedade em conta de participação independe, não é necessário qualquer tipo de formalidade. E ela pode ser provada entre os sócios por qualquer tipo de prova de direito admitido, que é documento, testemunha, perícia ou até depoimento pessoal das partes. Sendo assim, o mais comum é que seja feito um contrato de sociedade entre os participantes por escrito, mas isso não é um requisito obrigatório por lei. Esse contrato por escrito, a gente dá o nome de contrato social ou contrato de sociedade e produz os efeitos somente entre os sócios. E eventual registro desse documento em qualquer órgão público não confere a personalidade jurídica à sociedade. Então, ela é uma sociedade sem personalidade jurídica, porque ela não aparece perante terceiros e somente entre os sócios. Mas é importante lembrar que, apesar dessa característica, nós temos a norma da Receita Federal 1867 de 2018, que obriga que a sociedade em conta de participação tenha CNPJ. Mas, todavia, essa inscrição do CNPJ, na hora da constituição, se refere tão somente não para criar uma personalidade jurídica, mas para dar a possibilidade dela ser tributada como se fosse uma pessoa jurídica. A inscrição, então, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas tem um efeito exclusivamente para fins fiscais, de equiparação tributária da SCP para tributação como uma pessoa jurídica, se ela fosse. Além disso, dessa primeira característica, nós temos uma segunda muito diferente das demais tipos societários, que a SCP tem uma atividade empresarial exercida unicamente por uma só pessoa, que é o sócio ostensivo em seu nome individual. Esse sócio ostensivo vai agir então em nome próprio e sobre a sua exclusiva responsabilidade, sem que o sócio oculto ou sócio participante apareça.
O sócio ostensivo, ele aparecerá perante terceiro e se obrigará pelas obrigações da sociedade, incluindo junto a fornecedor, cliente, credor. E esse sócio ostensivo que vai fazer o controle dos aportes, o controle das participações societárias, a administração, vai representar ativa e passivamente a empresa nos negócios, fazer as declarações de rendimentos e também as escriturações e a contabilidade nos próprios livros específicos da SCP. E também, por último, ele também recolhe os tributos que são devidos em razão do regime tributário que for adotado, seja arbitrado, presumido, real. E é ele também que vai determinar a distribuição dos resultados e dos lucros entre os participantes e controlar essa escrituração. Inclusive, sobre a distribuição de lucro, ela é isenta de imposto de renda, nos termos do artigo 10 da Lei 9249 de 95. Porque, como eu disse, ela é equiparada na tributação federal a uma pessoa jurídica. E para fins fiscais, a SCP passou a ser equiparada pelo Decreto-Lei 2.303 de 86, apesar, volto a dizer, dela não ter personalidade jurídica. E nesse sentido, a Receita Federal publicou recentemente, em 29 de 3 de 2019, a solução de consulta COCIT 56, que, dentre outros assuntos que estão relacionados à SCP, esclareceu que é possível a distribuição de lucros de maneira desproporcional entre os sócios de uma SCP. E de acordo então com a própria Receita Federal nessa solução de consulta, o contrato que rege a SCP poderá estipular percentuais distintos de distribuição desproporcional às próprias contribuições dos sócios, seja ostensivo ou seja participante, para o patrimônio da sociedade, conforme o artigo 996 e 1007 do Código Civil, que vale para todas as sociedades. A distribuição de lucro, então, que poderá ser feita de maneira desproporcional às contribuições do próprio patrimônio especial da SCP, poderão ser deliberadas entre os sócios, ostensivo e participantes. E desde que isso não dissimule a própria ocorrência de fato gerador de tributo, essa disposição de distribuição desproporcional será válida, com base no próprio artigo 10, que eu citei, que prevê sobre a isenção de lucros e dividendos que são pagos por pessoa jurídica, tributadas por qualquer regime, real, presumido ou arbitrado, porque não estão sujeitos à incidência de imposto de renda na fonte e nem integrará a base de cálculo para o imposto de renda do beneficiário, seja pessoa física ou jurídica, seja domiciliada aqui no Brasil ou no exterior. Portanto, a gente pode dizer hoje com segurança que é possível sim que os sócios venham a acordar na participação dos lucros e dividendos de maneira desproporcional à própria contribuição que foi feita sobre o patrimônio especial da SCP no início da sociedade. E que isso gera, então, uma série de possibilidades de planejamento patrimonial da própria atividade empresária, estimulando o investimento nesse tipo de sociedade e entre os sócios ostensivos e os sócios participantes para empreender e desenvolver qualquer tipo de negócio. Esse é o esclarecimento que eu gostaria de trazer para você e também de te passar essa segurança jurídica sobre a isenção da distribuição de lucros na SCP e a isenção da distribuição de lucro e possibilidade de distribuição de maneira desproporcional às próprias contribuições para o patrimônio especial da SCP. Tudo bem? Ficou claro? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like e também comenta aqui abaixo o que você achou e quais são os próximos temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!